Uou! Ótima noite, ótima noite, ótima noite! Como vocês estão, meus amores? Bora abrindo as câmeras, bora falando boa noite aí no chat, para que eu possa ver quem está aqui comigo. Então, estamos aqui no Zoom, também abri agora, dentro do Instagram do Instituto Buscuma, para o pessoal acompanhar e aos poucos virem para cá, né, para o Zoom, porque hoje nós vamos fazer uma mega aula estratégica. Gente, eu resolvi fazer essa aula aqui porque eu sei o quanto muitas pessoas que estão de fora, elas acham, cara, ter uma mentoria na minha empresa é muito distante da minha realidade. Ter um mentor para a minha empresa é muito distante da minha realidade. Então, hoje eu vou falar para vocês, vou entregar um conteúdo de ouro para vocês. E no final dessa mentoria de hoje, que eu vou fazer essa sessão, como uma sessão estratégica mesmo de mentoria, você vai ter duas decisões para tomar, né? Uma é sair daqui com a certeza que a sua empresa precisa melhorar nos 4 pilares que eu vou te apresentar, e outra é seguir junto com o Instituto Buscuma para que a gente possa te auxiliar a melhorar esses 4 pilares dentro da sua empresa, né? Então, quem estiver aqui já vai falando boa noite para mim, de onde você é, qual é o seu segmento. Vamos trazer o segmento, gente, porque eu consigo trazer exemplos práticos para vocês, de acordo com o segmento de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Priscila Buscuma, eu sou treinadora e mentora de negócios, né? E sou treinadora comportamental. E por que eu me especializei na parte do comportamento humano, né? Deixa eu falar um pouquinho antes, tá? Eu estou na área de treinamento e desenvolvimento desde o ano de 2016, assessorando micro e pequenas empresas. Então, comecei em 2016 assim, assessorando aquelas empresas para que elas pudessem, através do marketing, então eu comecei a trabalhar com empresas através do marketing, e depois eu fui entendendo que o marketing só potencializava aquilo que a empresa tinha. E aí eu fui me especializando em outras áreas do negócio para que eu pudesse ajudar os meus clientes. E aí, em 2018, eu fundei o Instituto Buscuma. Foi quando a gente começou a atender médias e grandes empresas dentro dos nossos grupos de business coach. Na época, a gente nem chamava de mentoria, era processo de business coach, que era coach de negócios. E aí, depois, a gente começou a trabalhar individualmente com algumas empresas. Então, hoje eu tenho assim, a honra de falar que eu faço parte da história de muitas empresas e, recentemente, eu e o meu time, nós estávamos ali somando. A gente mensura tudo, né? O resultado que a gente ajuda o nosso cliente a gerar. E nos últimos 3 anos, nós ajudamos nossos clientes a gerarem, juntando todos os clientes que nós mentoramos dentro dos nossos programas, mais de 87 milhões de reais. Gente, é dinheiro, né? É dinheiro. Então, uma coisa que nós aprendemos a fazer é gerar resultados em vendas e faturamento. Só que eu percebi que não era só vendas e faturamento que ia fazer o meu cliente crescer. E aí, em 2019, eu comecei a me especializar em fazer essas empresas serem lucrativas. Porque eu quero que você já pegue o seu papel e a sua caneta nessa noite de hoje e que você vá escrevendo aí alguns insights, algumas dicas que eu vou te dar para que você possa ampliar a tua visão
em relação à sua empresa no momento atual que ela está. Então, a primeira frase que eu quero deixar aqui para vocês, deixa eu já abrir o meu chat, gente. Vai falando no chat, que aos poucos eu vou respondendo aqui vocês. Já vai falando boa noite, o seu nome e o seu segmento, que daqui a pouco eu vou trazer exemplos muito práticos. Vai falando de onde você é também, tá? Então, a primeira frase que eu quero deixar aqui para vocês é: empresa boa é empresa que dá lucro. Ô, Cris, já vai marcando essas frases aí para depois a gente já colocar todas elas lá no nosso grupo da sessão estratégica. E a primeira é: empresa boa é empresa que dá lucro. Gente, não tem como só falar de vendas, como só falar de faturamento. Vendas, chega um momento no negócio que é uma métrica de vaidade. A empresa vende 500 mil por mês. A empresa vende 1 milhão por mês. É mesmo? Parabéns! Quanto é o lucro dessa empresa? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, dentro dessa jornada, especificamente em 2020, eu comecei a mentorar individualmente algumas empresas para que a gente fizesse uma metodologia que funcionasse para todas as empresas que a gente ia mentorar. Por quê? Qual era o meu desafio? Eu ia mentorar a empresa X, e aí eu olhava toda a realidade da empresa X e eu ia trabalhar em cima daquela realidade ali, ok? Era muito personalizado ao estilo do cliente. Aí eu fui trabalhar com a empresa Y, e eu fui lá e fui desenvolvendo todas as soluções ali para aquela empresa. Quando chegou mais ou menos a 15 empresas, nós estávamos atendendo, isso foi 2020 e 2021. Eu não tinha mais agenda para atender novas empresas, e aí o que a gente fez? A gente começou a cobrar mais caro, né? Assim, ok, como que a gente soluciona para quem trabalha com serviços aí, né? Como que a gente soluciona o problema de agenda cheia? Porque a primeira meta de quem presta serviço é ter agenda cheia, né? E a segunda meta é não ter agenda cheia. Então, a gente tem que ganhar mais trabalhando menos. Então, a gente começou a cobrar um valor mais alto para os nossos clientes, porque a gente já tinha uma validação daquilo que funcionava. Aí eu peguei esses 15 clientes que nós estávamos trabalhando e nós dividimos em 5 esferas a nossa metodologia. Quais são essas esferas, gente? Eu quero falar aqui para vocês, tá? Depois eu vou poder mostrar aqui para vocês quais são essas esferas que a gente trabalha dentro das empresas. E como que eu cheguei dentro dessas esferas, gente? Como? Linkando o que eles tinham de comum. Era muito parecido. E hoje a gente vai ter aqui, depois vocês vão colocar no segmento de vocês, são empresas de segmentos diferentes, mas que são as mesmas dores. E eu falei assim, cara, se a dor do meu cliente é essa, eu preciso criar um método que seja replicável, que eu saiba fazer um diagnóstico e eu entenda ali onde está aquela dor específica para que a gente possa atuar e que cada fase vai complementando a outra fase, tá? E aí, o que a gente percebeu? Que muitas vezes o cliente chegava na nossa mentoria e ele dizia assim, Priscila, eu preciso da mentoria porque eu quero aumentar as minhas vendas, ok? E aí outro cliente chegava assim, Priscila, eu preciso da mentoria porque eu quero formar a minha liderança. E aí outro cliente dizia assim, Priscila, eu preciso da mentoria porque eu preciso tornar a minha empresa autogerenciável. E no início, eu oferecia a mentoria para aquela dor específica do cliente e que solucionava e que gerava resultado. Só que eu sentia falta de algo a mais para levar aquele cliente para o próximo nível. É como se a mentoria naquela área fosse a aspirina para aquele cliente, a aspirina que ele estava precisando, mas não ia curar a dor raiz dele. E aí, o que a gente entendeu, tá? Dentro desse processo? Eu vou escrevendo aqui no Flipchart e aí vocês vão escrevendo aí também. Que dentro, né, dentro de um escopo de trabalho, o primeiro pilar que precisa ser trabalhado é a estratégia. Gente, o que é a estratégia do negócio? É aqui que o dono tem que dedicar tempo
É aqui que o dono tem que debruçar para ele entender. Vou falar alguns tópicos que estão dentro de estratégia, tá bom? Visão de futuro do negócio. Qual é a visão de futuro do meu negócio de curto, médio e longo prazo? Esse é o papel do dono. Não adianta apenas criar uma máquina de vendas se você nem sabe onde você quer chegar. Vai ser uma máquina de vendas desgovernada. Não adianta você gastar pra caramba num processo seletivo para contratar gente boa para sua empresa se você não sabe para onde vai direcionar essas pessoas, o que elas vão buscar dentro do seu negócio. Então, aqui, no primeiro pilar da nossa metodologia, a gente começou a trabalhar a estratégia, que é essa visão de curto, médio e longo prazo, que é realmente entender o que esse empresário deseja para o negócio dele. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Aqui eu fui aprendendo outra coisa. Muitos empresários, eles têm visões audaciosas para o negócio dele. Só que eu percebia que ao longo do tempo, alguns desses empresários, eles iam se desmotivando com a estratégia que ele mesmo desenhou. E eu não entendia por quê. Porque o resultado estava vindo, as coisas estavam acontecendo, mas eu sentia uma desmotivação por conta daquele empresário. E aí eu comecei a entender, gente, que a empresa precisa estar conciliada com os objetivos pessoais do empresário. Olha como eu falo para vocês. O seu negócio, a sua empresa precisa estar alinhada com os seus objetivos pessoais. Então, vamos supor, olha uma situação que eu encontrei em uma das empresas que eu mentorei, tá? O dono da empresa, ele queria expandir a rede dele, tá? Ele queria expandir a rede dele. E aí começou todo o processo de tornar as unidades que ele tinha de autogerenciável, de formar liderança, de fazer todo aquele processo. E aí, quando chegou na parte do planejamento estratégico para essa expansão, ele começou a se esquivar. E como que o dono se esquiva? E como que os donos, né, se esquivam dessa movimentação? Através da procrastinação. A procrastinação é uma das evidências de autossabotagem. Depois eu vejo, depois eu faço. E aí eu senti que tinha alguma coisa ali que não estava fluindo. E aí eu peguei esse dono e falei assim, olha, hoje a sessão não vai ser voltada para sua empresa, vai ser voltada para você. Porque, gente, outra coisa que eu acredito, tá bom? Vocês podem marcar mais uma frase aí. Por trás de uma grande empresa, existe uma grande pessoa. Não tem como existir uma empresa de sucesso se por trás dessa empresa não tem uma empresária e um empresário de sucesso. Uma pessoa que se sinta bem-sucedida e realizada nas outras áreas da vida dela. Então, eu comecei a sentir que aquele empresário, ele não estava bem nas outras áreas da vida dele. E aí eu entrei numa sessão ali de coach com ele e eu perguntei, o que está acontecendo? E aí, a primeira coisa, gente, que muitos de nós vamos fazer é a negação. Tá tudo bem. Mas eu sabia que não estava tudo bem. E aí eu comecei a fazer perguntas, até que veio a pérola. Priscila, eu já quase não tenho tempo para minha família. Se eu abrir mais 5 lojas, como que vai ser isso? Eu mal vejo os meus filhos. Cara, isso até me arrepia. E aquilo me doeu no fundo do coração, sabe? E a partir daquele dia, eu entendi que toda mentoria que eu fosse dar para qualquer empresário ou empresária, eu precisava deixar isso muito bem alinhado, que era o objetivo pessoal com o objetivo profissional. Nenhuma empresa de sucesso, gente, vale se você perde a sua família, se você perde a sua saúde, se você perde o seu bem-estar. E é por isso que muitas pessoas constroem impérios e depois elas destroem tudo isso, porque elas não conseguem sustentar
porque elas olham para tudo aquilo e sentem um verdadeiro vazio. Será que valeu a pena? E a partir desse momento, eu sempre comecei a trabalhar a visão estratégica, validado com a visão pessoal. Ok, quando o empresário me fala aqui, eu quero atingir, sei lá, 500 mil de faturamento por mês, 3 milhões de faturamento por mês, e eu digo para ele, ok, o que isso muda na sua vida pessoal? Então, já vamos fazer esse exercício, você que está aí desse lado, tá bom? Visão aqui, gente, de médio prazo, de 3 a 5 anos. Qual é o resultado que você quer da sua empresa? Pode escrever no chat, pode escrever no seu caderno. Qual é o resultado de vendas, faturamento que você quer no seu negócio? De 3 a 5 anos. Resultado de curto prazo, de 1 a 3 anos. O que você deseja ter de faturamento de 1 a 3 anos no seu negócio? Agora se pergunte, o que isso muda na minha vida? Em todos os aspectos, tá? O que isso muda na minha vida? E algumas pessoas já vão trazer, putz, vou ter que trabalhar mais, vou ter que ir, isso vai dar muito trabalho. Então, avalie como está o seu processo de crenças em relação ao crescimento da sua empresa. Então, nessa parte estratégica, a gente faz todo esse aprofundamento. A gente identifica aqui, ó, a gente tem diagnósticos que identifica o ponto A. O que é o ponto A, gente? O ponto A é o momento atual da sua empresa. Então, a gente faz um diagnóstico 360 para ver como que está a parte de planejamento, como está a parte financeira, como está a parte de pessoas, como está a parte de mix de produto, tudo que vocês possam imaginar. Ponto A, atual. E aí a gente define o ponto B, que é onde deseja chegar com a mentoria. Então, essa mentoria aqui chama MEC, Mentoria Estratégia Corporativa, que foi a metodologia que nós estamos trabalhando nos últimos 3 anos com os nossos clientes individuais. Então, quando eu definia esse ponto B aqui com o meu cliente, eu sempre trazia algo mensurável. Ou era aumento de vendas, aumento de faturamento, aumento de lucratividade, a expansão do negócio, aumento de unidades de negócio, dependendo do segmento dele, abertura de novos canais de vendas. Então, eu sempre trago algo específico, tá? Aqui. Então, essa é a parte da estratégia. Quem é que cuida da estratégia do negócio, gente? O dono. É o dono do negócio. Não tem como eu chegar em um colaborador e falar assim, o que você enxerga para a empresa nos próximos anos? Por quê, gente? Ele vai ter a visão dele, né? Eu vou abrir o quadro aqui para vocês darem uma olhada, só para vocês verem como que é isso dentro do nosso sistema. Ó. Então, aqui, ó. A nossa metodologia é dividida em 5 etapas. Então, a primeira parte, estratégia. Então, a gente mapeia tudo isso daqui. Então, o ponto A, essa visão de 12 meses que ele quer. Aí eu consolido isso em nível B, que é onde a gente quer chegar. Aqui, muito importante, que a gente traz alinhamento de missão, visão e valores da empresa. Organograma estratégico. Eu vou levantar o que ele tem de recursos, o que ele vai precisar para chegar nesse ponto B. Quais são os indicadores para o alcance do objetivo? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, né? Indicadores. O que é indicadores? É qualquer número que me mostre os dados do que eu preciso da minha empresa. Então, faturamento é um indicador, vendas é um indicador, lucratividade é um indicador, markup é um indicador, produtividade do colaborador é um indicador, tempo de produção é um indicador. Então, uma empresa, ela consegue colocar indicadores em todos os departamentos. Turnover, que é a rotatividade de colaborador, é um indicador. Índice de pagamento de rescisão é outro indicador. Índice de contratação, bem-sucedidas e mal-sucedidas, é um indicador. Então, a gente consegue colocar indicador para todo o departamento, porque aí você começa a perceber onde está o seu gargalo.
Eu sempre falo que chega um momento da empresa que são os detalhes que fazem a diferença. Não são mais grandes coisas extraordinárias que você vai ter que fazer para o seu negócio ter sucesso. É apenas um detalhe. E muitos empresários não entendem isso, gente. Que cada empresa está no momento. Talvez vocês que estão aqui, as empresas de vocês estão em momentos diferentes. E o que eu estou falando aqui se enquadra independente do momento que a sua empresa está. Porque essa metodologia ela já foi aplicada e ela foi validada com empresas de todos os segmentos que vocês possam imaginar. Ela foi validada com empresas que estavam começando, com empresas que estavam ali de 2 a 5 anos de mercado, com empresa com mais de 10 anos de mercado. Eu já apliquei essa metodologia numa empresa que tem 18 anos de mercado. E funciona. Por quê? A estratégia do negócio, que é essa visão, ela precisa ser renovada constantemente. A missão, os valores do seu negócio têm que ser validados constantemente. Por quê? Está chegando gente nova na sua empresa, as coisas estão acontecendo. Essa visão do todo, você precisa sempre estar validando. E aqui eu trouxe, para esse conceito de estratégias, muitas ferramentas que vêm do Business Coach, ferramentas que são utilizadas em grandes empresas, empresas multinacionais, e ferramentas, gente, que parece muito difícil, pode na nossa realidade de usar, só que é super simples. Uma delas que eu uso para planejamento estratégico, 5W2H, é uma ferramenta incrível, gente. Análise SWOT para tomada de decisões. Então, eu ensino vocês a como aplicarem. Pri, qual é a diferença de uma mentoria para uma consultoria? Acho que é bem legal falar isso, porque sempre surge essa dúvida. Vamos lá, gente. A consultoria, muitas vezes, o consultor ele vai fazer por você. Ele vai lá, vai colocar a mão na massa para você. Ele vai desenhar as coisas para você. Ele vai aplicar para você, tá bom? A mentoria, ela vai desenvolver a sua mentalidade para aplicar no seu negócio. É mais ou menos assim, o consultor, quando ele sai o know-how dele junto. Porque ele está pautado em fazer para você naquele momento, de acordo com aquela situação. A mentoria, ela vai desenvolver a sua habilidade mental, comportamental e habilidades técnicas para você ser a pessoa que aplica. Porque a mentoria, gente, ela trabalha para sempre levar você para o próximo nível. Uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes, quando eu saio da sessão, quem continua na sua empresa é você. Então, a mentoria, ela expande a tua visão. E uma vez expandida, jamais ela volta para o estado anterior, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. Mas depois, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui dentro da nossa sala do Zoom, tá bom? Que eu vou respondendo vocês. Então, aqui, a primeira fase é a estratégia. É o dono do trabalho. Pri, e quando tem sócios? Os sócios, deixa eu falar de sócio, gente. Quem aqui é de empresa familiar, coloca no chat para mim. Familiar. Vai, manda. Quem é de empresa familiar? Coloca familiar. E aí eu já vou falar para vocês o seguinte. Empreender já é um desafio. Empreender em família é um desafio ao quadrado. Porém, entretanto, no Brasil, mais de 90% das empresas são caracterizadas em empresas familiares. Ó, mais de 90% das empresas são caracterizadas em empresas familiares. E aí, gente, é um furdunço só, né? Aquelas empresas que são familiares e não têm uma gestão profissionalizada, é um furdunço só. Eu sei que é, porque eu já estive dentro de várias empresas assim, a ponto de eu ir fazer a sessão, eu ter que apaziguar os ânimos de uma briga pessoal que o sócio tiver, por exemplo, tá? Quando a gente fala aqui da parte estratégica, é imprescindível que os sócios participem de uma sessão como essa, que os sócios estejam alinhados. E o que eu já vi acontecer? Eu já fiz uma sessão estratégica com um sócio para captar aqui com ele ponto A, ponto B, e fiz a sessão estratégica. Olha lá, tem gente no Instagram, a Mônica falando aqui. Já presenciei também. Empresa familiar é o desafio, né?
porém são as empresas que estão gerando emprego e renda e movimentando a nossa economia, tá? São empresas que estão crescendo e estão prosperando, apesar de todos os desafios. E aí, gente, olha só. E aí eu fiz com um sócio, fiz com outro sócio. Cara, parecia duas empresas diferentes. Por quê? A visão do ponto A de um sócio era completamente negativa, a visão do ponto A do outro sócio era completamente positiva. Eram duas empresas que eu estava, um enxergava o futuro de um jeito, o outro enxergava o futuro de outro jeito. E eu falei assim, cara, eu vou juntar esses dois. E aí eu comecei a fazer as sessões estratégicas com os sócios ali, tendo clareza, tendo alinhamento e tendo um choque de realidade do negócio deles. Mas parece loucura, gente, mas é mais comum do que a gente possa imaginar. Pessoas trabalhando na mesma empresa com visões diferentes, dentre elas os donos. Cada dono vê um futuro para a empresa. E aí muitos não sentam para conversar qual é o futuro que a gente vai trabalhar em prol, porque quer evitar o conflito. E aí, por evitar o conflito, vai tocando a empresa do jeito que dá. Existe um formato de empresa que é o formato toca-toca. Faz assim porque sempre foi assim. Vamos tocando. Então, por mais que um dos sócios tenha uma visão diferenciada, cara, a gente precisa investir, a gente precisa mudar, precisa fazer isso, o outro já bloqueia. Então, para evitar o conflito, aquele que tem uma visão diferenciada não se posiciona no negócio. E aí a gente vai perceber que são empresas como essas que vêm perdendo cada vez mais o poder, né, de posicionamento, poder de mercado, porque os concorrentes estão chegando forte. Então, primeiro pilar do negócio de sucesso é estratégia. Segundo pilar, gente. Segundo pilar são as pessoas. Presta atenção. Não tem como você ter um negócio de sucesso se você não tem pessoas boas dentro do seu negócio. Então, eu vejo algumas empresas querendo contratar software, querendo contratar isso, querendo... Cara, tudo isso é importantíssimo. Se você antes tiver as pessoas-chaves que vai fazer tudo isso funcionar. Não adianta você ter o melhor sistema, a melhor máquina, se você não tem uma pessoa ideal que vá operar tudo isso. E uma coisa muito importante, gente, aqui, quando a gente entra nesse pilar pessoas. Primeira coisa é você entender que você precisa fazer um levantamento de cargos e atribuições das pessoas que você já tem no seu negócio hoje. O que você espera de cada cargo? Quando a empresa é pequena, contrata o colaborador que meio que faz tudo, né? Mas até esse colaborador que faz tudo, ele precisa ter clareza. Se esse colaborador atua no administrativo, atua no financeiro, atua no RH, para cada área que ele trabalha, ele precisa saber o que você espera dele. E aí você pode fazer um breve descritivo de cargos, funções e atribuições, para que depois você faça um checklist, para que você valide a performance desse colaborador. Eu digo que tem outra fase de impacto, hein, Cris? Marquei. Existem dois tipos de empresa, né? Uma empresa na mente do colaborador, uma empresa na mente do dono. A empresa na mente do colaborador é: eu faço muito e ganho pouco. A empresa na mente do dono: eu pago muito, ele faz pouco. Qual é que está errado e qual que está certo? Não tem errado e não tem certo. Porque em nenhum momento foi alinhado o que se esperava de entrega de um e do outro, né? Então, quando se tem esse alinhamento, as coisas começam a ficar mais justas entre as pessoas. Então, aqui no Pilar Pessoas, nós precisamos saber quem são as pessoas que estão dentro do nosso negócio. E aí você, que é empresário, que tem o sonho de ter qualidade de vida, que tem um sonho de ter uma empresa autogerenciável. Gente, quem tem um sonho de ter uma empresa autogerenciável que funcione sem você, coloca no chat eu. Coloca aí, quando eu tomo minha água. Coloca eu. Sabe aquela empresa que flui sem você estar lá, que as pessoas não te chamam no WhatsApp, não ficam te ligando. Quem tem esse sonho? Bora, gente, gastar esse dedo aí, pelo amor de Deus? Ó,
Isso não é uma utopia, isso é uma possibilidade. E aqui nesse pilar pessoas, vocês vão entender que para ter uma empresa autogerenciada, vocês vão precisar desenvolver lideranças dentro da empresa de vocês. E muitos empresários e empresárias não conseguem delegar, não conseguem confiar nas pessoas, porque eles não confiam neles próprios. Olha isso. O ato de delegar é um ato de confiar. Mas se eu não confio em mim, como que eu vou confiar no outro? E aí também tem aquele outro perfil que é o perfeccionista. Ah, mas ninguém faz tão bem quanto eu. Ah, mas o fulano demora demais para fazer isso. Mas todas as vezes que você se apega a tarefas operacionais do seu negócio, você está deixando de olhar o quê? A parte estratégica. E é por isso que muitos empresários e empresárias dizem assim, eu não tenho tempo de fazer planejamento. Gente, nós estamos em abril e tem empresas que não têm o planejamento de 2023. É estilo empresa Kinder Ovo, sabe? O que vai ser o mês que vem? Não sei. Kinder Ovo, né? Surpresa. Porque não tem tempo de focar na estratégia. Porque não consegue, gente, desenvolver lideranças, não consegue desenvolver pessoas. Então, como que a gente faz um processo de desenvolvimento de liderança? Primeiro, trabalhando na sua autoliderança. E dentro, depois eu falo um pouco mais do programa GMX. Dentro do programa GMX, que é a nossa mentoria corporativa em grupo para empresas familiares, vocês, quando entram no GMX, vocês vão preencher uma análise do perfil de liderança de vocês. E nessa análise de perfil de liderança, vocês vão entender quais são os pontos positivos que vocês têm, quais são os pontos de melhoria e quais são os perfis complementares que vocês podem ter dentro do seu negócio. E quando você tem líderes dentro da sua empresa, você começa a ver ainda mais possibilidades de crescimento. Porque muitos empresários, gente, eles não conseguem crescer porque eles pensam assim, cara, mas eu já trabalho 10 horas por dia. Mas se eu aumentar o tamanho da minha empresa, eu vou ter que trabalhar mais. Se você tem esse pensamento, isso significa que você está sendo escravo do seu negócio. Escravo do seu negócio. Não é trabalhando mais que você vai ter mais resultados. Outra frase aí, hein? Não é trabalhando mais que eu vou ter mais resultados. É trabalhando melhor que eu vou ter mais resultados. O que é trabalhar melhor? É você ser uma pessoa de alta performance, uma pessoa de ROI positivo, uma pessoa que tira valor das coisas e foca na estratégia do seu negócio. O dono, gente, ele tem que sair da caixa do operacional. O dono que está dentro da operação, imagine uma caixa de sapato, tá? Quando nós, donos, empresários, estamos dentro da operação, a gente entra dentro dessa caixa e a gente só enxerga o que tem naquela caixa. E é por isso que muitas empresas só enxergam problemas, só enxergam desafios, porque só está respirando aquele ar. Mas quando o dono, ele tem pessoas para resolver os incêndios do dia a dia, e ele consegue tirar a cabeça fora da caixa, respirar um novo ar. O que é respirar esse novo ar? É o que está acontecendo no mercado, é o que está acontecendo em outros segmentos. Por isso que a gente fala do poder da ambiência, de você estar dentro de um grupo de mentoria, dentro de um grupo de mastermind, porque às vezes o cara, você é da indústria, ele é do varejo, ele vem e traz um compartilhamento, olha, lá a gente está fazendo assim, assim, aquilo, pum, explode a sua mente, fala assim, cara, eu posso vender para esse tipo de cliente, eu posso atender, eu posso criar um produto novo para atender essa demanda. Isso, gente, é tirar a cabeça fora da caixa e conseguir ver muito além, tá? Esse é o poder de uma ambiência, mas não tem como o dono ele ter esse comportamento, essa percepção, se ele não está nem olhando para ele mesmo, né? Então, aqui no Pilar Pessoas, a gente faz com que o dono olhe para o seu perfil de liderança, como ele pode melhorar, como ele pode se desenvolver, como ele pode delegar mais. Por quê? Depois a gente começa, aqui dentro de pessoas, criar, gente, metas e indicadores. Para quem? Para todo mundo dentro da empresa. Empresa boa, empresa que dá.
Para a empresa dar lucro, as pessoas precisam ser produtivas e fazer o que tem que ser feito, certo? Então, a gente cria metas e indicadores para todos os departamentos. Então, o seu RH, ele precisa ter metas e indicadores. O seu financeiro precisa ter metas e indicadores. Pri, qual é o indicador que eu coloco no RH? Diminuição do turnover é um indicador. Diminuição do pagamento das rescisões é outro indicador. Diminuição dos acordos é outro indicador. Eu fiz uma mentoria uma vez para uma empresa que era a casa da mãe Joana. O colaborador não queria mais trabalhar lá. Aí ele chegava no RH e falava assim, quero fazer um acordo. E aí o RH falava assim, ah, tá bom, vamos lá. E fazia o raio do acordo. E aí quando eu fui puxar, em 12 meses, o que eles tinham pago de acordo, era algo assustador. Passava de 200 mil reais. E aí eu só fiz uma pergunta, gente, por quê que vocês fazem acordo para tudo? E aí eles falaram assim, ah, é para a pessoa não sair da empresa e não meter a gente no pau. Eu falei, ah, é? E quantos desses que saíram já meteram no pau? E aí eles foram puxar, gente, tinha mais de 20 pessoas, e mesmo com acordo, ia lá e processavam eles. Falei, gente, não é isso que vai impedir as pessoas de processar uma empresa. Porque a pessoa que processa uma empresa é caráter. Entende? É caráter, é a pessoa que não tem gratidão. Ou a não ser que a empresa fez algo muito errado, mas eu conhecia a índole daqueles donos, eu sabia que eles não faziam nada errado com os colaboradores. Não tem que temer. E aí a gente criou todo um processo através desse indicador do RH. Para que as pessoas, gente, que quisessem sair da empresa, elas que pedissem a demissão da empresa. E depois de 12 meses, a cultura mudou. As pessoas sabiam, se eu não quero trabalhar aqui, eu tenho que pedir as contas. Então, às vezes, existem tantas culturas enraizadas dentro do seu negócio que para você é normal. Só que quando você começa... Lembra da caixa de sapatos, tá? Quando você tira a cabeça para fora e vê, ei, não, isso não é normal. Olha quanto eu poderia ter economizado aqui. Olha quanto eu poderia ter feito aqui. Então, sim, todos os departamentos têm metas e indicadores. Quer ver? Uma meta e um indicador para o seu financeiro? Diminuição de despesas fixas e variáveis é uma meta. O que mais? É uma meta para recebimento. Quem trabalha aí com faturamento para clientes e tem alguns desafios, por exemplo, com prazo de pagamento, que fica alterando e tudo mais, com inadimplência, meta também na área de cobrança. Então, dá para pôr meta para tudo, gente. E aí, do comercial, né? Não tem nem o que falar, né? Meta do comercial, algo que eu sou apaixonada, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho de vendas. Mas tem que ter meta. Pri, todo comercial tem que ter meta? É claro! Mas pasmem, meus amores. Eu acho que você fala, não deveria nem falar isso, né, gente? Uma sessão estratégica de negócios. Só que, mesmo sabendo que vendas é o coração do negócio, muitas empresas não possuem metas de vendas. Pasmem. Não existe uma cultura de vendas na empresa. Tem um cliente meu que ele fala assim, que depois que ele fez a mentoria, né, a gente fez 2 anos, um pouquinho de mentoria, falar de vendas na empresa dele é igual falar bom dia, porque aculturou. Antes, quando se falava de metas de vendas, era um mimimi, um desgaste das pessoas. Então, a cultura de vendas, gente, ela é implantada. Demora, é 12 meses, 24 meses para as pessoas entenderem que o seu negócio é um negócio de vendas. Principalmente quem é do varejo, gente. Quem é do varejo precisa estar enraizada a cultura de vendas dentro do seu negócio. Quem é da indústria precisa aculturar as pessoas. Gente, muita gente da indústria, eu já mentorei empresas da indústria, mentoro até hoje. Hoje eu tenho um grande cliente da indústria. E, cara, é tipo, falar de vender na indústria é uma coisa meio louca, né? Porque os vendedores são tão acultuados a tirar pedidos, a esperar o cliente comprar. E quando a gente começa a fazer uma forma mais estratégica de vender, os resultados fazem assim. Porque a maioria não está fazendo, tá? Então, aqui a gente trabalha no segundo pilar de pessoas, metas e indicadores, além de desenvolvimento, gente, das pessoas, de treinamento, plano de carreira,
plano de treinamento e desenvolvimento, são coisas diferentes. Então, não adianta só mostrar que eu tenho um plano de carreira para a pessoa, eu tenho que treinar ela para que ela cresça dentro da empresa. E como que eu faço isso daqui, gente? Tudo através da visão de onde eu quero chegar. E aí você deve estar perguntando, Pri, mas a minha empresa é pequena. E eu vou falar uma coisa para você. Quem dera se muitas empresas que são grandes hoje, quando elas eram pequenas, elas tivessem esse conhecimento aqui. Quem dera. Porque você pode economizar muito tempo, muita tentativa e erro e muito dinheiro perdido. Se você tem um método que é aplicável, que é validado para o seu negócio. A sua empresa não é pequena, ela está pequena. Porque quando você é empresária, e você tem uma visão grandiosa, a sua empresa é do tamanho da sua visão. Mas se você fica afirmando, a minha empresa é pequena, a minha empresa é pequenininha, é porque você ainda está com a mente pequena, pequenininha, sabe? A nossa empresa é do tamanho da nossa mentalidade. Porque eu trabalho muito isso, quando a gente entra na parte comportamental do empreendedor, vocês vão entender mais disso quem estiver lá na mentoria GMX. E quando você expande o seu mindset empresarial, sua visão empresarial, é questão de tempo para você materializar aquela visão. Agora, se o empresário não consegue ver o negócio dele maior do que ele é, não adianta, não materializa. Então, tudo isso é questão de tempo, tá? E aí, gente, a gente vai para o terceiro passo aqui, que são os processos. Aqui nos processos é onde a gente vai começar a deixar uma empresa autogerenciada. Existe um perfil de empreendedor que é o empreendedor, empresária, bombeiro. Sabe? Não sei quem aí vai se identificar. O que é um empresário e a empresária bombeira? É aqueles que chegam na empresa para apagar incêndio todo dia. Por quê? Chega na empresa e já tem um colaborador assim, fulano, tem que fazer isso. Fulano, não sei quem ligou. Fulano, quebrou o computador. Fulano, não sei o quê. Fulano, não sei o quê. Apaga incêndio o dia inteiro. E aí, esse empresário, essa empresária, chega no final do dia com a sensação de que não fez nada. Poxa, o dia acabou, não fiz nada. O dia não rendeu. Fez sim um monte de coisa para as outras pessoas, mas não conseguiu focar lá no item 1, que é a estratégia do seu negócio. O empresário e a empresária bombeira, ele está numa zona de sobrevivência do negócio. O negócio não consegue crescer, o negócio não consegue quebrar esse teto de vidro, porque ele já é muito ocupado por manter tudo aquilo funcionar. Então, hoje, se você está sendo um bombeiro da sua empresa, você está sobrevivendo. Só que a médio e longo prazo, nem sobreviver mais você vai, porque o mercado vai engolir quem está na zona de sobrevivência. Ou você passa para o próximo nível, que é a zona de performance, ou você vai estar fora do mercado a médio e longo prazo. Alguns até curto prazo, dependendo do nível que está, tá? Então, quando a gente fala da parte dos processos, é tornar uma empresa autogerenciada, eu preciso entender o seguinte: eu tenho que pegar tudo que é feito na minha empresa e dividir por departamentos. Eu tenho que departamentalizar a minha empresa. Pri, mas eu não tenho pessoas para todos os departamentos. Essa não foi a pergunta que eu te fiz. A pergunta que eu fiz para você é como departamentalizar toda a sua empresa. Então, tudo que é feito aí, tá bom? Você vai me falar. Quantos setores você tem? Ah, eu tenho comercial, eu tenho faturamento, eu tenho financeiro, eu tenho produção, eu tenho marketing, eu tenho RH. Ok, todos esses departamentos. São quantos departamentos? Depois vocês podem ficar com isso como atividade, como tarefa aí para vocês fazerem. Quantos departamentos existem na sua empresa? Desses departamentos, quem cuida de cada departamento? Pode acontecer, dependendo do tamanho da sua empresa, que uma pessoa cuide de 2 departamentos, uma pessoa cuide de 3 departamentos. E tem empresas que eu falo que o dono é o eu empresa, que o dono cuida de todos os departamentos.
E assim é o início de muitas empresas, né, gente? É o dono ali cuidando de praticamente tudo. Só que, se esse dono quiser crescer, não é assim que ele vai crescer. Ele vai ter que realmente trazer pessoas para que possam assumir esses departamentos. E onde está um grande desafio? Muitos não conseguem treinar pessoas para desenvolver esses departamentos. Por exemplo, alguns departamentos chaves aqui, que tem até na metodologia, que quem estiver no PGMX vai ter acesso. Processos comerciais. Como que é o seu processo comercial? Quando o cliente entra em contato por telefone, qual é o processo? Quando o cliente vai até você, qual é o processo? Né? Dentro dos processos comerciais, quais são as metas a serem atingidas? Diariamente, semanalmente, mensalmente, pelas pessoas que estão envolvidas. A gente tem processos de marketing. Gente, nós estamos em 2023 e existem muitas empresas que não têm um departamento de marketing ou não tem uma pessoa que cuide do marketing interno ou que tenha uma agência externa que cuide do marketing. Não tem como falar de crescimento de negócio sem que você entenda a necessidade de ter um bom marketing, um bom departamento de marketing. Por quê, gente? Quando o marketing da sua empresa é bom, traz posicionamento para você, você facilita o trabalho do comercial. Porque o comercial, gente, qual que é o papel do vendedor? Qual que é o papel do vendedor ali? É fazer o gol, é vender. Mas se o marketing é fraco, a empresa não tem posicionamento na região que ela está, as pessoas não conhecem o diferencial dela. Quando o cliente chega, esse vendedor vai ter dois trabalhos. Um é fazer o cliente confiar na marca e o outro é fazer o vendedor vender, né? Então, o marketing, ele sim, ele potencializa as vendas, ele potencializa o comercial e os dois precisam andar juntos com estratégias alinhadas. Então, campanhas de marketing, quem é do varejo, campanhas sazonais de marketing, a gente está em abril, por exemplo, teve Páscoa, daqui a pouco tem Dia das Mães, daqui a pouco tem Dia dos Namorados. Então, todo mês existe uma possibilidade de criar uma campanha. Quem é da indústria, gente, também tem que ficar de olho na sazonalidade do varejo, porque existem muitas oportunidades. Quem é prestador de serviço também tem que ficar de olho na sazonalidade, porque quando movimenta o varejo movimenta a indústria, movimenta a indústria e movimenta os serviços. Não é esperar movimentar para vocês fazerem alguma coisa, é se anteciparem. Quais são as datas mais vendáveis do ano? Dia das Mães e Natal. Poxa, como que eu posso antecipar e preparar a minha empresa para isso? Não é esperar chegar lá para pensar no que vai fazer, é se antecipar através da estruturação de bons processos dentro da sua empresa. Processo de atendimento também é fundamental. É uma das dores de muitas empresas. Eu trabalho muito com postos de combustíveis, lojas de conveniência. É um dos segmentos que eu sou muito apaixonada, falar que a gasolina corre na veia já. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla para os meus clientes, padronização do atendimento. O cliente tem que chegar no negócio e se ele tiver de olhos fechados, ele tem que saber onde ele chegou. Porque a pessoa vai fazer uma saudação para ele. E ele vai sentir no ambiente. Não é apenas aquilo que o vendedor ou o atendente fala, mas é tudo que está à sua volta, como ele está percebendo o ambiente. Não adianta você ter um excelente atendimento dentro do seu negócio se você tem um ambiente sujo, um ambiente bagunçado, desorganizado. Tudo faz parte do atendimento, é um conjunto de circunstâncias. Então, desde o atendimento por telefone, desde o atendimento por WhatsApp, desde o atendimento presencial. Então, quando você olha para o seu negócio, o quanto de oportunidades você tem, se você estrutura muito bem os seus processos, isso fica lindo, gente. Aí tem processos de entregas, também se você tem delivery, se você tem entrega ao cliente, o quanto isso tem que estar alinhado. Eu falo que esse fluxo, gente, ele tem que ser muito bonitinho, assim, sabe? Porque vamos supor que o marketing, ele vem aqui, ó, faz a captação desse cliente, tá? Aí depois vem aqui o comercial e vende para esse cliente. Aí a produção vai lá e produz. Aí vem aqui, faz o faturamento desse cliente. Aí tem a entrega final do produto. Aí chegando na entrega, o cara do caminhão entrega de qualquer jeito. É grosso com o cliente. Sabe o que vai acontecer? O cliente, ele vai se esquecer
de tudo isso daqui que foi feito antes. Sempre vai ficar a última sensação que ele teve da sua empresa, que foi a entrega. Então, os processos, eles servem, marquem aí, para tornar a tua empresa autogerenciável, para que as pessoas saibam o que tem que fazer quando você não estiver lá. Os processos servem para você garantir uma qualidade mínima ideal ao seu cliente. Porque independente de quem estiver operando aquele departamento, a pessoa vai saber o que tem que ser entregue para o cliente final. Os processos alinhados, eles servem para treinar um novo colaborador. Um dos grandes desafios numa nova contratação é saber por onde começar a passar o que aquela pessoa tem que fazer. Por quê? Porque a pessoa anterior que estava no cargo, ela faz aquilo, mais um monte de coisa, faz do jeito dela e dá o jeitinho brasileiro dela, que vai se perder na essência da função. E aí, quando chega um novo colaborador, não demora muito tempo para performar, mais de 3 meses até para pegar o ritmo do negócio. Então, os processos ele vai garantir isso aqui para vocês, tá? E aí tem o nosso quarto pilar aqui, que eu chamo ele de produtos / vendas. E aqui, gente, é o coração da empresa também. Coloquei de vermelho, assim como pessoas, porque não tem como a gente falar de crescimento empresarial, não tem como a gente falar de resultado empresarial sem a gente falar de vendas. O que entra aqui dentro desse pilar? É entender qual é o seu mix de produtos e serviços. Aquelas empresas que dependem de 2, 3 tipos de serviços e produtos, gente, está correndo um sério risco. É preciso ampliar o seu mix, entender qual é a necessidade do meu cliente. Quando o meu cliente compra esse produto, qual é a outra necessidade que eu possa agregar para ele? Como eu faço esse cliente? Já ouviram falar do LTV, Lifetime Value, que é o período que esse cliente ele fideliza com a empresa, com a marca? Muitas vezes, quando você faz a aquisição de um novo cliente, não é no primeiro pedido, não é no primeiro contrato que esse cliente vai dar lucro para você. Esse cliente, ele vai te trazer lucro, talvez é no terceiro, é no quarto pedido que ele faz com você. Porque muitas vezes, naquela primeira compra, você teve o CAC, que é custo de aquisição de cliente, você teve que pagar um marketing para fazer, você tem que pagar um vendedor para fazer uma prospecção, um representante. Então, não vai dar o lucro, você teve que dar um desconto diferenciado para a pessoa conhecer o seu trabalho. Então, quando que você vai começar a ter lucro com alguns clientes de vocês? Quando vocês começarem a vender mais vezes para os mesmos clientes. E é por isso que aqui, dentro da parte dos produtos, a gente faz um estudo do mix de produtos e serviços. Então, se você vende serviço, quais são os produtos que você pode agregar? Se você vende produto, quais são os serviços que você pode agregar para esse cliente que já está lá com você? E para isso, você precisa entender qual é o seu mix. Você precisa entender quais são os produtos e serviços, curva A, B, C, D. Você precisa entender onde é que você vai colocar a sua energia para atrair os clientes. Enfim, são várias estratégias e tudo isso dentro da mentoria GMX vocês vão receber planilhas para que vocês possam colocar isso em prática, para que vocês possam entender. Aqui, ó, primeiro a gente vai listar um mix, que é para a gente construir uma esteira de produtos inteligente. Marquem aí. Esteira de produtos inteligentes. Pri, o que é isso? Esteira de produtos inteligente é quando o meu cliente compra o produto 1, qual é o passo 2 dele? Qual é o passo 3? Qual é o passo 4? Qual é o passo 5? Qual é o passo 6 do meu cliente? Ou quando o meu cliente entra direto aqui, ó, no passo 4, como que eu ofereço para ele o 5 e o 6? Como eu posso oferecer os outros passos para ele? Muitas empresas acreditam, gente, que elas têm que vender produtos baratos para atrair clientes. Na verdade, não. Você tem que vender a solução que seu cliente precisa para atrair ele, tá? Eu vou contar um exemplo para vocês. A mentoria,
MEC, Mentoria Estratégica Corporativa, que é essa mentoria que eu estou explicando a metodologia para vocês, eu aplico ela há mais de 3 anos em muitas empresas. Hoje, o investimento dela é R$144 mil por ano. Dá na média de R$12 mil por mês, é que uma empresa paga para mim, para eu aplicar diretamente com ela, individualmente para ela, a mentoria. Já aconteceu de clientes comprarem um produto, por exemplo, um treinamento de liderança para a equipe e fechar o MEC depois. Então, o cliente que entrou aqui no nível 2 e fechou a mentoria aqui, que é o nível 5, por exemplo, tá? Que é um produto. Aqui a gente vai construindo uma esteira inteligente que vai aumentando o ticket médio do nosso cliente. Então, na mente das pessoas para eu investir mais, eu preciso confiar, certo? Teoricamente, mas na prática não é assim que funciona. Então, já teve empresa que comprou um produto de 12 mil para mim, comigo, que foi um treinamento de liderança para a equipe, e depois fechou a mentoria estratégica. Teve ao contrário também, empresas que fecharam diretamente a mentoria estratégica e depois fechou um seminário de vendas de 12 mil. Pode acontecer também. Então, tudo isso vai da necessidade do cliente. Então, eu vou ensinar vocês a construírem essa esteira inteligente, de sempre estar atento às dores do cliente, às necessidades do cliente, para que vocês possam fazer essa esteira. Essa esteira, gente, tanto ela vai valer para a indústria, para o serviço e para o varejo, tá? Então, cada segmento vai receber um modelo de esteira. Por exemplo, esteira do varejo. O cliente chega numa loja de conveniência para comprar um pão de queijo. Qual é a minha esteira de produtos quando ele compra um lanche no food service, né? Aquela área dos lanches. Qual é a minha esteira de soluções que eu tenho para oferecer para ele? Combos é uma possibilidade, porções é outra possibilidade, bebidas é outra possibilidade. Então, tudo aquilo que vai fazer o meu cliente aumentar o ticket médio dele vai resolver outra solução dele, tá? Então, é a esteira de produtos inteligentes se aplica para todo e qualquer negócio. O que mais, gente? Falei aqui do ticket médio, que a gente pode aumentar através das esteiras de produtos, mas existem várias técnicas para o aumento do ticket médio também. E vocês, por exemplo, trabalham na parte de serviços, como que vocês podem agregar outros serviços para fazer o cliente aumentar o ticket médio? Como que vocês fidelizam esses clientes? Quais são os gatilhos que vocês usam na hora de uma negociação com esse cliente? Mostrando sempre a verdade e os benefícios, se posicionando como a melhor solução, como diferencial para esse cliente. E aí, o que mais aqui? Na parte de vendas é isso. Aí a gente vem para o próximo, que é o 5º passo aqui, ó, onde a gente vai falar da melhoria contínua. Por que eu criei essa fase, gente, dentro da minha metodologia? Porque eu percebia que muitos empresárias, quando os resultados estavam acontecendo, meio que eles entravam numa zona de conforto, tá? Quer ver um exemplo? Eu fui atender uma empresa do varejo, e aí, quando eu fui atender essa empresa, o faturamento deles beiravam ali 3 milhões mês. E aí eu falei assim, cara, dá para chegar no 6. Ah, mas será que dá? Dá, olha o potencial, olha isso. E não é no chutômetro, gente. Eu conheço de empresas. Depois eu vou mandar uma apresentação para vocês lá no grupo. Tem uma bio minha lá, para vocês verem tantas e tantas formações que eu fiz. Eu terminei agora em março uma pós-graduação na USP de varejo, físico e online. Então eu sei o que eu estou falando. Quando eu falo do potencial do negócio, eu vejo nitidamente o como chegar naquele potencial. E aí esse cliente pegou e falou assim, Priscila, será? Eu falei, não vai ser hoje, tá? Mas a gente vai fazer assim, assim, assim. Em 2 meses a gente consegue chegar, 12 meses, a gente consegue chegar no número. Por quê, gente? Eu sempre sou a favor de construir um resultado que seja sustentável. Não adianta eu falar para você, vamos bater, sabe, 200 mil reais uma vez só. Não. O resultado real é aquele que você faz uma vez de novo, mais outra vez de novo e de novo.
Porque isso mostra que vocês entenderam como fazer o resultado. Porque fazer uma vez, gente, pode ser um golpe de sorte. E quando a gente fala de negócios, ali no nosso primeiro pilar estratégia, a gente pode ser golpeado pela sorte? Sim, adoro ser golpeada pela sorte. Mas eu não vou colocar todo o meu potencial, todo o meu negócio num golpe de sorte. Eu preciso ter uma previsibilidade de crescimento do meu negócio. Assim, conforme eu vou investindo, eu vou contratando pessoas, as coisas precisam fluir. Por isso que na parte estratégica a gente trabalha o planejamento. Cara, quando eu atinjo tanto de faturamento por metro quadrado, quando eu atinjo tanto de lucratividade, qual é o próximo passo que a gente vai dar? Ó, a gente vai investir aqui no departamento XYZ para que isso possa acontecer. E é assim que funciona, tá bom? Dentro dos negócios. Só deixa eu encerrar aqui, gente. A live do Instagram. Sei. E aí a gente vai entendendo como funciona isso dentro do nosso negócio. Então, o quinto pilar, que é a melhoria contínua, a gente tem que estar atento a novas estratégias e oportunidades dentro do nosso segmento e fora. A gente tem que fazer análise de dados diários. Aqui eu falo da importância de ter um Power BI dentro do negócio, que é ter um sistema, gente, que vai te dar os principais indicadores. Então, hoje, quem não conhece Power BI, vai pesquisar Power BI. Dentro da mentoria, vocês vão ter acesso de como vocês podem utilizar Power BI dentro do negócio de vocês, para que vocês consigam, na palma da mão, assim, ó, ver os principais indicadores do negócio de vocês em tempo real, dependendo do sistema que você utiliza, é em tempo real. Porque muitas vezes, gente, o seu negócio não pode esperar acabar o mês para você ver o que você vai ter que fazer. O negócio é dinâmico, as coisas são dinâmicas. Então, esses são os 5 pilares da nossa metodologia MEC, meu Brasil. E aí, tudo bem até aí? Cabe mais? Vamos lá. E qual é, gente, o meu convite aqui para vocês? É para que vocês conheçam um pouco mais da nossa mentoria GMEX. Como que nasceu o GMEX, gente? Então, há 3 anos eu estou aplicando, estou validando a mentoria estratégica corporativa. E aí, por 2 situações, eu comecei a entender que eu precisava criar outra coisa. Lembra da esteira inteligente aqui? Que eu precisava criar uma outra coisa para que eu pudesse ajudar mais empresas. O primeiro desafio é a questão da agenda. Nos últimos meses, eu disse não para algumas empresas, pois eu não tenho mais agenda para atender individualmente uma empresa. Sabe o que é uma empresa chegar e praticamente dar um cheque de 200 mil reais e eu virar para a empresa e falar assim, olha, eu não posso te atender. Pois é, rasguei alguns cheques aí de 200 mil reais. Fala assim, né, na forma de falar que eu disse não, mas eu disse com carinho para essas empresas que com certeza vou assessorá-los de outra maneira, mas não através da metodologia do MEC. E aí começou a me trazer aquele questionamento, ok, meu desafio não tem agenda. Não pretendo abrir agenda para as mentorias individuais, porque hoje nós temos outros projetos rodando, tanto no Instituto Buscuma, tanto para a Priscila Buscuma, que são 2 negócios que estão tomando formatos diferentes. E aí, no Instituto Buscuma, eu preciso mudar a forma de ajudar as empresas. E aí, um outro desafio, né, gente? Que nem toda empresa hoje tem 12 mil reais por mês para investir numa mentoria. Então, como que eu solucionei esses 2 desafios? Minha agenda e o valor disponível pelo meu cliente de 12 mil reais por mês, criando a mentoria em grupo GMEX. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês. O que é a mentoria GMEX? É um programa de gestão de empresas familiares.
Então, o GMX vem do conceito de ter uma empresa exponencial. E aqui eu coloquei uma frase que eu gosto muito, do Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: nenhuma pessoa é capaz de projetar sua influência no mundo sem aliança amistosa de outras pessoas. Aqui eu falo do poder do grupo, gente. Nada é tão poderoso o quanto você estar num grupo de pessoas que têm a mentalidade parecida com a sua. A ideia de uma mentoria em grupo é que a gente possa criar um ecossistema. Ali é o local onde você vai buscar solução. Ali é o local onde você vai... Sabe a caixa de sapato? Que às vezes você está tão perdido, sufocado? Ali é o local que você vai tirar a cabeça para fora, para respirar. Ali é o local onde você vai ouvir, onde você vai falar. Ali é o local onde você vai compartilhar, vai aprender. Então, o convite é: vamos acelerar? Ciclos semestrais para gerar resultados exponenciais na sua empresa. Como vai funcionar a nossa mentoria? Ela tem ciclos de 6 meses. Então, o nosso primeiro ciclo inicia agora, em abril. E esses ciclos podem ser renovados quantas vezes você quiser, ok? Porque enquanto você estiver tirando valor, você sente que a sua empresa está crescendo, está indo para o próximo nível, você continua dentro da nossa mentoria. E aqui falo como que nós vamos acelerar os seus resultados. O primeiro pilar aqui é através da expansão da sua visão empresarial. Depois, o desenvolvimento do seu mindset de crescimento. Depois eu vou mandar esse PDF lá no grupo, tá bom? E aqui, gente, a base de tudo isso, né? À toa que ele está no terceiro pilar, que é o equilíbrio entre vida pessoal e vida empresarial. Então, uma das minhas missões com todos vocês que estiverem comigo dentro do GMX é que vocês aprendam a ter esse equilíbrio. É que vocês aprendam a fazer o negócio trabalhar para você. É que você entenda que quando você está com a sua família, você está com a sua família. Quando você está no negócio, você está no negócio. É fácil? Não. Só que vocês vão aprender a como fazer isso. O nosso foco da mentoria, né, gente? O poder da ambiência, que eu já falei, que é essa troca. É você tornar a sua empresa autogerenciável. Então, quando você entra na mentoria GMX, você vai receber um diagnóstico que, inclusive, as pessoas que estão entrando já estão recebendo. Quem não recebeu vai receber essa semana ainda. Você recebe um diagnóstico para você começar a ter uma avaliação do ponto A da sua empresa. Quanto tempo você consegue ficar fora do seu negócio e o negócio continua funcionando sem você? Dali a gente vai avaliar, tá? Então, toda essa parte será avaliada. E aí você vai perceber que ao longo do tempo, você vai começar a sair da parte operacional e o seu negócio continua funcionando. Aqui, o seu resultado é o nosso resultado. Então, quando você entra no GMX, você vai colocar uma meta que você quer alcançar. Pode ser uma meta de vendas, uma meta de faturamento, uma meta de lucratividade. E mensalmente, você vai ser avaliado em cima desse resultado. E eu e o meu time vamos buscar recursos para que você chegue dentro desse resultado. E aqui, gente, como que a gente vai fazer tudo isso para acelerar? Aqui eu trouxe os principais pilares de tudo que eu já desenvolvi nesses últimos 3 anos, diretamente dentro da metodologia MEC, o que fez os meus clientes terem mais de 87 milhões de resultados. Eu mapeei tudo isso e está aqui para vocês. É o que vai ter dentro dos nossos escopos de sessões e quem vai escolher a prioridade, a ordem, são vocês, do que vocês querem ter lá dentro. Sobre como é o nosso programa. Os nossos programas, eles são quinzenais, ao vivo, assim, pelo Zoom. A diferença, é claro, que vocês vão estar com a câmera aberta e participando, fazendo perguntas, né? Vocês também vão ter acesso à área de membros do GMX, com as aulas gravadas. Então, as nossas sessões ficam gravadas, quem não conseguir assistir ao vivo, assiste gravada. E também a gente vai ter outros pilares gravados lá, por exemplo, de RH, a gente vai ter aulas falando de processo seletivo, vamos ter aula falando de feedback, enfim, vai ter várias aulas gravadas que vocês podem ir assistindo conforme a dor de vocês. Liderança, vendas, financeiro, vai estar tudo lá, tá bom? E aqui é como vai funcionar o formato da nossa mentoria. Formato hot seat. Então, vamos supor que você está com um problema no comercial da sua empresa.
E aí você já vai bolar essa pergunta que você vai trazer para a mentoria. Pri, eu quero um auxílio de como eu faço a minha equipe atingir meta. E aí você traz a pergunta e eu vou te mentorar sobre a sua dor específica. Então não vai correr o risco, por exemplo, de eu estar falando aqui, ó, de inúmeras possibilidades de crescimento, sendo que você está com a ferida exposta lá. A gente vai trabalhar as duas coisas. Aqui eu vou ampliar a tua visão para novas possibilidades, mas nesse formato Hot Seat a gente vai curar a sua ferida imediatamente. Então, através da minha mentoria direcionada para você, é o que eu faço com os meus clientes individuais, a diferença que a gente vai fazer em grupo. Ou seja, gente, quando um colega compartilha uma dor, uma ferida, às vezes o outro nem sabe que tinha aquilo. Ele fala, puta, isso acontece na minha empresa também. Então, a resposta que é dada para uma acaba, gente, facilitando a vida de todo mundo. E aí, às vezes você vai entrar, não vai nem ter perguntas para fazer, mas vai aprender muito com as respostas dos outros. É assim que funciona o fluxo do Hot Seat. Então, a gente vai ter também o nosso grupo de network. Então, a gente está preparando também umas coisas bem legais para que o grupo possa se apoiar, para que a gente possa ter os encontros também presenciais dentro desse período. Então, a gente está desenhando algumas coisas. E é claro que são vocês que estão dentro do time que vão ditar a energia do grupo ali, do que vocês querem, tá? Para que a gente possa fortalecer ainda mais os resultados de vocês. Acesso a aulas e exercícios extras. Eu vou trazer também alguns especialistas convidados. Então, pessoas... Cara, a gente está precisando de especialista de marketing. O que de marketing? Eu quero saber de tráfego, quero saber de brand, sei lá. Então, eu vou na minha rede de contatos e trago um especialista para fazer uma aula essa para vocês. E os diagnósticos mensalmente que você vai preencher e a cada 3 meses você vai receber o consolidado desse diagnóstico, tá? Então, como que vai funcionar, gente? Nós estamos agora em abril com a turma fundadora. O que é a turma fundadora? São os primeiros membros da mentoria. Os primeiros membros da mentoria, eles têm alguns benefícios e eu vou falar para vocês quais são esses benefícios. Primeiro benefício, gente, vocês não vão investir 12 mil reais por mês, como é na minha mentoria individual. O primeiro benefício de você fazer parte da turma fundadora é que você vai investir 8 mil reais à vista ou 4 vezes de 2.250 ou 10 mil parcelado. 8 mil à vista ou 10 parcelado. E presta atenção, não é por mês, é para o ciclo do semestre. Então, durante 6 meses, você vai ter acesso a tudo que eu te falei da mentoria, o investimento de 8 mil à vista ou 10 mil parcelado, tá? Por ser turma fundadora, membros fundadores que estão aqui nas renovações dos próximos semestres, vocês continuam pagando o valor inicial. Então, se você pagou 8, você pode ficar 10 anos na mentoria. Quanto que você vai pagar? 8. Vamos supor que daqui a 3 anos a mentoria já está 20, 30 mil reais. Sorte de quem for entrar depois, né? Porque você vai continuar pagando 8 mil reais. Então, esse é o benefício que a gente está dando. Então, se vocês estão aqui hoje dentro dessa sala do Zoom, vocês foram convidados para estar aqui. Então, presta atenção que eu vou fazer por vocês também. Vocês que estão aqui, que considera a mentoria GMAX para o seu negócio, você considera fazer parte da mentoria GMAX, a Cris, que faz parte da minha equipe, vai falar com vocês lá no grupo do WhatsApp para vocês agendarem uma sessão estratégica individual comigo de 30 minutos. Então, durante 30 minutos, a gente vai fazer um pré-diagnóstico do seu negócio. E nesses 30 minutos eu te falo como o GMAX pode ajudar você no seu momento atual. Tudo bem? Então, vai funcionar dessa forma. Então, eu vou mandar esse PDF lá. E quem quiser a sessão estratégica, a Cris, eu já vou colocar a enquete também para quem quer. E aí, depois, ela já vai chamando vocês para vocês irem agendando. Amanhã eu não consigo, porque a minha agenda está bem cheia, mas entre quarta e quinta-feira a gente já consegue essa sessão estratégica, tá? E aí vocês podem também tirar todas as dúvidas que vocês tiverem
lá com a Cris. Então é isso, gente. Sobre o que é o GMEX, sobre por que a gente está fazendo todo esse movimento acontecer. Espero que vocês tenham tirado aqui valor da nossa aula de hoje. Quem quiser compartilhar no chat aí, uma chave que virou na aula de hoje, uma palavra que chamou a atenção, pode compartilhar, enquanto eu vou finalizando aqui os nossos recadinhos finais, certo? Então, eu coloco o PDF lá, coloco a enquete, quem quer agendar a sessão estratégica individual, e a Cris vai agendando com vocês, e eu terei a honra aí de mentorar os membros fundadores na primeiro ciclo, né, gente, do GMEX. Eu falo que o GMEX, ele foi criado para ser um programa de muitos e muitos anos, porque uma coisa que eu me orgulho muito é fazer parte da história de muitos e muitos empresários. Porque eu sei que por trás de uma empresa existem grandes sonhos, né? Por trás de um CNPJ existem vários CPFs. E quando o sonho do CNPJ é realizado ali na estratégia, os sonhos de muitos CPFs também são realizados. Então, nós que empreendemos, nós temos uma missão muito grandiosa, que não só é a nossa realização pessoal, a realização da nossa família, mas também de todas aquelas pessoas que estão envolvidas dentro do nosso negócio. E quando um empresário, uma empresária, ele deixa de gostar, de amar e de sonhar com o negócio dele, ele também está desistindo não só do sonho dele, mas dos sonhos de muitas pessoas. E muitas vezes, o deixar de sonhar, deixar de gostar daquilo que se faz, é porque existe ali um período já que esse empresário, essa empresária vem trabalhando, se desgastando e não tendo o resultado que eles gostariam. E é duro, gente. Quem conhece um pouco da minha jornada sabe que antes de ter o Instituto Buscuma, lá em 2010, eu criei a primeira empresa, que foi uma agência de marketing e comunicação. Eu quebrei essa empresa 2 vezes e por muitas vezes eu achava que eu não gostava mais de fazer aquilo. Mas eu não gostava, não era do meu trabalho, não era do que eu fazia. Eu não gostava de fazer o que eu estava fazendo e não ter o resultado que eu não tinha, sabe? E aquilo foi me desgastando, até que eu aprendi a fazer a minha empresa dar certo. E hoje, da mesma forma que eu fui ajudada lá atrás, através de treinamentos, através de direcionamentos para melhorar o meu negócio, e eu lembro que essa sementinha foi plantada lá atrás, né? Cara, muitos empresários precisam disso. Então, hoje, tudo que a gente faz no Instituto é para levar prosperidade, crescimento para as pessoas. Eu falo sempre, né, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, quando o cliente atinge uma meta, quando o cliente tem uma conquista, a gente vibra, porque é como se fosse nosso mesmo. E é, né, gente? E é. Essa energia, ela é maravilhosa, certo? Ó, beijo para vocês. Ótima noite para vocês. A gente vai se falando. Tchau, tchau, gente.